Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos à reflexão. A multidão estava apertando Jesus, porque a multidão já sabia quem era Jesus. Eles queriam estar perto dele, nem que seja na sombra de Jesus, mas eles queriam tocar e ouvir a palavra. Foi quando Jesus viu 2 barcos junto à praia, no lago de Genezaré. E ele é considerado um mar isolado por não ter nenhuma ligação com outros mares ou oceanos, que ele recebia a água do Jordão e deságua no Mar Morto. O Mar Morto tinha ausência de vida e grande quantidade de sal. Jesus pediu no seu caso a João para que se afastasse um pouco da terra e depois, se sentando no barco, começou a ensinar a multidão de dentro do barco. Para a multidão ouvir Jesus, a distância não era tão grande. Preste atenção, não era grande, porque naquela época não tinha aparelho de som como hoje temos. Então Jesus, ao mesmo tempo, ele não estava a uma distância tão grande das pessoas. Como hoje Jesus não está a uma distância grande de nós. Ele está numa distância onde conseguimos ouvir ele. Ele está próximo da gente. Interessante que no versículo 4, quando ele acaba de falar, pede para Simão se afastar um pouco mais da terra. E Jesus fala com Simão: Simão, vai um pouco mais longe e joga a sua rede. Simão de início fala com Jesus que passou a noite pescando e nada conseguiu. Ele colocou na frente, na verdade, Simão, a sua experiência de pescador, não tendo a fé, não acreditando de início quando aceitou a fala de Jesus. O que pode ter passado na cabeça de Simão? Ele, como um pescador experiente, passou a noite toda pescando. Naquele momento, ele ia conseguir pescar? Ele botou a sua razão na frente. Ele quis botar a sua experiência. Mas só que Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que a razão. Jesus é muito mais do que a experiência. Jesus, ele é tudo. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Quando Jesus fala, nós temos que fazer. Porque é a certeza de algo que nós não temos certeza. É o transportar de uma montanha para um lado que para o outro, que para a gente é algo impossível, mas não é. Às vezes pensamos que é impossível para a gente, mas quando nós observamos, foi uma coisa tão pequena que passou, mas por causa da fé que nós temos em Deus, a confiança que nós acreditamos que Jesus está ali ao nosso lado, e Ele está ao nosso lado, Ele está ao nosso barco. Ele está numa distância tão curta que conseguimos ouvir a Jesus. Mas nós estamos tão atribulados, com a cabeça tão atribulada, que nós não damos esse ouvido. Nós prestamos atenção em outra coisa, nós estamos nos fechando dentro da internet, vendo coisas que não nos acrescentam em nada, que nós não estamos escutando a Jesus, estamos achando que Ele está longe.
E foi quando Simão jogou a rede. E de tão pesada que estava, que ela se rasgou. Uma coisa que é interessante, cara. Jesus é tão bom ver a palavra de Jesus, que até os animais estão perto dele. E Jesus sabia onde que eles estavam. E no versículo 8, disse assim, né? Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Simão entendeu quem era Jesus, por ele ter se prostrado aos pés de Jesus, por ele ser pecador. Na verdade, Simão, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus estava no seu barco. Sabia que Jesus estava ali. Mas ele só acreditou e só confiou em Jesus quando ele viu algo acontecer. Irmãos, não espera algo acontecer para você acreditar em Jesus, para você confiar em Deus. Não queira ver para crer. Não basta isso. Só creia e tenha certeza que as coisas estão andando, que as coisas vão andar, que vão dar certo, que você vai ser curado, que você vai conseguir. As coisas vão com a sua fé. Então, quando Simão se prostrou, porque Jesus teve que mostrar o poder a Simão para crer. Infelizmente, ele se converteu porque Jesus mostrou o poder. Ele não se converteu antes. Então, irmãos, nos convertemos antes, as maravilhas vêm. Mas vem antes. Mas quando nós nos convertemos depois, esperamos para ver, para crer, nós deixamos nossa carne falar mais alto, é mais difícil, irmão. Porque nós sempre deixamos a carne falar. Mas quando nós temos a fé em Jesus, que Ele sim é o único suficiente Salvador, não tem inimigo nenhum, não tem Satanás em nossas vidas. Não tem um homem querendo passar a perna. Nós conseguimos e nós vamos vencer. Então Jesus, estando no barco ao lado de Simão, e Simão não foi capaz de sentir o poder que saía de Jesus e a glória de Deus que vem dele. Então, vamos acalmar, vamos sentir a glória de Deus, porque Ele está ao nosso lado, Ele está ao nosso barco, Ele não está numa distância grande, Ele não está longe da gente, irmãos. Ele está próximo, Ele está numa distância que possamos ouvir. Ele está na distância, menos de um braço. Se você consegue ouvir, é porque Ele está próximo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, grande poder e bondade. Senhor, Tu és belo, Tu és poderoso, Tu és bom. Se nós estamos aqui, Deus, é porque o Senhor todos os dias nos proporciona o sopro da vida. Todos os dias o Senhor nos proporciona, meu Pai, estarmos aqui para podermos mostrar para outros, meu Pai, quem realmente o Senhor é. O Senhor é tudo isso, meu Pai. Que nós possamos refletir, meu Pai, o caráter de Jesus. Que nós possamos entender, meu Pai, que Ele está aqui do lado e mostrar para outras pessoas que Ele está do lado deles também. Que não precisamos, meu Pai, que Ele nos prove algo ou que nos dê algo para nós acreditarmos e confiarmos nele. Mas que possamos só confiar em Jesus, porque Ele é o caminho. Ele, meu Pai, é quem devemos seguir, quem podemos ter em nossa vida é o caráter de Jesus. Que possamos ter esse caráter, meu Pai. Limpe os nossos ouvidos, tire as escamas dos nossos olhos, que possamos ter o coração novo e puro, meu Pai, para sentir aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que Jesus fale conosco. Em nome de Jesus, meu Pai, que possamos sim escutar o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, meu Pai, glorificamos e bendizemos o Seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E assim seja, irmãos. Profetizo na vida de vocês bênçãos espirituais, que vocês consigam escutar a voz de Deus, que vocês consigam dar abertura para essa voz. Tenham o caráter de Cristo em suas vidas e tenham fé. Acredite, Ele é bom, Ele é maravilhoso.
Sim, só confie e escute a voz dele. Que assim seja, irmãos. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Toda honra, toda glória a ti. Peço aos irmãos que compartilhem a palavra, deixem o like e se inscrevam no canal. Deus os abençoe.